pessoal, estou aqui com a doutora Juliana, especialista, já conhecida nas unidades da Vivo, já fez algumas campanhas com os pequenos, mas estamos aqui convidando ela para tirar algumas dúvidas das famílias, dos pais e mães que estão aí querendo solucionar suas dúvidas sobre os bebês, quando que é necessário iniciar a escovação, qual que é a escova de dente ideal, qual é a pasta de dente ideal para as crianças. Então, nada melhor do que uma especialista já conhecida entre nós para tirar essas dúvidas. Oi, Juliana. Oi, tudo bom? Que prazer, amei o convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Já estive algumas vezes na escola, falando sobre os cuidados com a saúde, conversando com as crianças, né? E é muito legal agora também poder conversar com os pais, tirar as dúvidas dos pais, que as atividades na escola é sempre voltada para a atenção com a criança, as dúvidas da criança ali no momento. E é muito importante essa participação também, né, da escola, criança, odontopediatra, tudo isso para garantir esse crescimento, esse desenvolvimento saudável da criança desde a primeira infância até a vida adulta, para que a criança sempre possa sorrir, feliz e entenda a importância de cuidar do seu sorriso. Com certeza. E nada melhor do que você para contar um pouquinho mais sobre sua experiência na área, qual é a importância de levar um bebê, uma criança, e também você trabalha com a parte de aleitamento materno, né? Que é muito legal, achei muito interessante que você tem esse trabalho já com o pequeno desde a barriga, né? Então, essa é a parte que eu mais gosto. Conta um pouquinho mais sobre Eu você, Juliana. sou mãe também, né? Tenho o Miguel, meu filho, e eu sempre amei muito esse universo da maternidade. Eu gosto muito de trabalhar com a gestante, né? Porque tá na gestante o poder de fazer com que esse bebê, essa nova criança cresça num ambiente com hábitos saudáveis. E aí, quando meu filho nasceu, eu criei uma conta no Instagram onde eu falo um pouco sobre essa rotina da mãe, da dentista, dos cuidados, e aí vai acompanhando conforme ele foi crescendo. Hoje ele tem 8 anos. E trabalhar com a gestante, aleitamento, eu faço especialização, né? Estou terminando a especialização em aleitamento materno. E aí a gente conversa muito na clínica também sobre essa importância da gestação, do aleitamento, do pré-natal odontológico, que isso também, junto com o médico obstetra, faz parte aí dessa prevenção já na barriga da mãe. E é uma coisa que não é todo mundo que fala, né? Então, assim, eu achei muito interessante você trabalhar nessa área, porque a gente associa a odontopediatria com, nem bebê, né? Criança, nasceu o dentinho, aí tem aquele, então tá bom, vou levar lá, mas às vezes tem gente que nem sabe que tem um odontopediatra, aí vai num dentista mais geral. Então, assim, acho que é importante explicar essa finalidade de por que a gente leva uma criança, quando que é necessário levar uma criança ou um bebê no odontopediatra. Então, conta um pouquinho mais sobre você, Juliana, sobre essa experiência O na área. odontopediatra é o dentista responsável pelo atendimento desde a gestante, né, passando para o atendimento do bebê, da criança, até a adolescência. Então, eu tenho bebês que estão comigo ainda na barriga, né, na gestação, e eu tenho minhas crianças que vão comigo, o mais velho tem 16 anos, né, um trio de irmãos. E a gestação é sempre o momento ideal para reforçar, orientar e motivar os hábitos saudáveis. Então, quando a criança, os pais vão no dentista, né, no odontopediatra, ainda na gravidez, a gente consegue orientar muitas informações que serão extremamente importantes quando o bebê nascer. E a primeira dela é sobre o aleitamento materno, né? A importância do aleitamento, não só falando do leite em si, mas da atividade que a criança faz ao sugar o peito da mãe. Quando o bebê nasce, ele nasce com o queixinho para trás, a mandíbula, né, que esse osso, ela nasce para trás para facilitar a hora do nascimento, né, no canal do parto. E o próprio aleitamento é que vai provocar esse estímulo do desenvolvimento ósseo e muscular da criança e fazer todo esse trabalho dessa harmonia do crescimento, né, da estabilidade óssea e muscular. Sem contar que o aleitamento materno também previne, né, a respiração pela boca, faz com que a criança respire pelo nariz e também a correta posição de língua. Então, hábitos de sucção não nutritiva como chupeta e mamadeira, a gente conversa muito no pré-natal odontológico para orientar e motivar os pais a seguir o aleitamento e os benefícios que isso pode causar no crescimento e desenvolvimento da criança.
Então, a visita ao odontopediatra, ela começa na barriga. E aí, depois, quando o bebê nasce, a gente vai acompanhar esse bebê até o nascimento dos dentes. Algumas crianças vão antes até o odontopediatra, até a clínica, para a gente conversar sobre o freio da língua, que hoje é algo também muito falado, né? Sobre as possibilidades, será que a criança precisa fazer alguma cirurgia, uma frenectomia desse freio para melhorar o aleitamento? Então, às vezes, a criança vai ao odontopediatra até sem dente, e aí, né, quando nasce o primeiro dente de leite, que seria a nossa visita, a nossa primeira realmente visita com a criança, para a gente orientar os pais sobre os cuidados com os primeiros dentes. Que isso também sempre gera muita dúvida. Será que eu escovo? Será que eu não escovo? Quantas vezes ao dia? É escova? É dedeira? É pasta? Qual pasta? A criança vai engolir a pasta de dente? Então, a gente consegue estar com os pais desde esse momento da gestação, passando pelo parto, pelo nascimento da criança, até nascer o primeiro dente de leite, e acompanhar a criança aí nesse desenvolvimento dos 20 dentes de leite, que vai terminar mais ou menos ali perto dos 3 anos, e depois a troca da dentição até a dentição permanente. E muito legal o trabalho, porque a gente associa muito o pré-natal a só ir no ginecologista, obstetra, né? E às vezes até uma preocupação com o pediatra, mas a parte de odontopediatria, porque dentista, assim, é aquele clássico de a gente só vai quando dá problema, né? Quando a situação tá crítica. E não pode, você tem que ter um cuidado ali, pelo menos anual. Ainda mais os pequenos. Então, assim, começar com esse cuidado desde a barriga da mãe, também na saúde da mamãe, né, que tá ali gestando o neném. Então, eu acho que é muito legal esse trabalho que você faz desde o início e até acompanhar a criança, né, que vira adolescente Até a depois. fase Então, adulta. Isso é muito legal, porque a gente cria uma relação a visita ao dentista legal. Muitos sim, adultos, muitos pais têm alguma lembrança ruim do dentista, porque geralmente foi em algum momento de dor, né? As nossas memórias ruins é sempre relacionada com alguma coisa que nos causou dor ou desconforto, e a gente sim. tira total isso da vida da criança, né? A criança fala, nossa, que legal, hoje é dia de dentista, a criança vai feliz. Então imagina a importância que isso vai ter na vida adulta. Para ela ir ao dentista, ok, eu vou ao dentista, vou aprender, vou conversar. Então essa também é o meu grande objetivo dentro da clínica, assim, fazer com que a visita ao dentista seja um momento divertido para a criança e, logicamente, para os pais, né? Os pais tiram deles aquela sensação de que o dentista é algo ruim, porque talvez passou por um momento ruim quando ele era criança, Trauma, né? e aí a criança não vai ter dor, não vai ter cárie, então ela vai ter sempre uma relação boa com o dentista, com a escovação, com a saúde bucal, e isso vira um hábito natural na vida da criança e depois da fase adulta. E cria uma confiança também, né? É uma E cria uma relação confiança. tanto com o dentista, assim, como também ter uma segurança de que, eu já vou numa dentista que eu conheço desde a barriga da minha mãe, né? Então, é muito mais fácil quando você tá, às vezes até médico, você vai escolher médico ou algum outro profissional da área da saúde, você quer ir para uma pessoa ou que alguém conhece, tal. Então você crescer junto ali, tendo esse convívio, não tem esses traumas, porque, nossa, quantas pessoas que a gente conhece que tem trauma de dentista, fala, ai, nossa, vou no dentista. Ou daí isso vai quando dá problema, ou vai quando tem que tirar o siso, né? Então, assim, tem esse cuidado desde pequeno, é muito legal. E você falou sobre o uso da chupeta, e tem uma pergunta aqui da Larissa, associando com esse tópico de aleitamento, enfim, de nenéns. E ela perguntou se o uso da chupeta pode entortar os dentes de leite. Uma opinião Essa é de sempre uma profissional. grande dúvida, né? A gente associa muito a chupeta com dente torto, mordida aberta. E os bicos artificiais, eles interferem muito no posicionamento da nossa língua, né? Na língua da criança dentro da boca. Então, quando a gente é amamentado, a nossa língua, ela trabalha de uma maneira diferente, né? A língua, ela tá mais para frente, ela participa de toda essa questão da ordenha do leite. E quando a criança usa uma chupeta, isso acaba interferindo nessa posição que a língua ocupa na boca. E essa posição que a língua ocupa na boca alterada, porque o bico ele empurra a língua lá para trás, ele faz com que a gente tenha um desequilíbrio do crescimento ósseo, da maxila e da mandíbula. E também ele pode acabar entortando os dentes por causa de todo esse desequilíbrio que provoca. Sem contar, né, que a borracha ali, ela acaba ocupando também um espaço a mais na boca, e aí a criança ela pode ter, sim, os dentes entortados
por causa do uso da chupeta. Então, a gente conversa muito sobre chupeta no pré-natal odontológico, porque são várias informações que os pais, eles munidos de conhecimento, eles vão poder decidir o que é melhor para eles e para a família. Por isso que eu gosto muito do pré-natal odontológico, porque os pais na consulta falam: nossa, eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu achei que chupeta tudo bem eu tirar, que se eu tirasse a chupeta depois dos 2 anos, a minha filha não ia ter problema. E aí, quando a gente conversa sobre isso, os pais, eles tomam as melhores decisões, né? E não existe um momento certo para tirar a chupeta. Às vezes, por N motivos, a família precisa ofertar a chupeta para a criança. E aí a gente vai trabalhar junto nessa questão e sempre quando a criança for usar a chupeta, já usar com tempo limitado, já usar pensando em remover muito em breve. Então, a questão da chupeta entortar os dentes envolve não só dentes tortos, mas posição de língua na boca. Posição de língua na boca interfere na mastigação, na respiração, na deglutição. Então, acaba abrangendo um universo muito grande para a criança. Muito mais que a gente imagina, né? Não é apenas os dentes, né? A boca não é só dente. Então, muitos dentistas e a grande maioria das pessoas olha a boca como dente. O dente está torto, o dente está isso, mas dentro da boca tem a língua, que é uma estrutura extremamente importante e participa de todas as funções vitais, que é desde a amamentação, da respiração, da deglutição, da mastigação. Então, dente torto, o aparelho resolve. Língua torta, a gente começa a ter essas funções vitais com problemas na criança, e aí a criança cresce respirando pela boca, a criança cresce seletiva na hora de comer, então roncando à noite, dormindo de boca aberta, então é todo um conjunto que acaba interferindo. Igual eu falei, coisa que a gente nem imagina. Então, por isso que é muito importante ter esse auxílio mesmo de um odontopediatra, porque nem eu imaginava quando a gente olhou o seu Instagram e todo o conteúdo que você produz, tem muito assunto interessante que você fala, nossa, mas o odontopediatra fala disso? Porque a gente acha que o quê? É só o dente. É só dente. É só dente. O odontopediatra, ou, né, ou a pessoa que trabalha nessa área de odontologia, ela cuida de dente. Ponto. Então, é muito importante ter esse auxílio mesmo desde o pré-natal. E falando de nenéns, tem uma pergunta aqui sobre amamentação, mas mais na parte assim de qual é a importância de você ter esse cuidado, né, com os dentes que estão para surgir do neném, com a parte de aleitamento materno. É um pouco do que você falou, mas assim, envolve a saúde bucal do neném, mas e a mãe? A mãe ela precisa ter esse cuidado, quando que ela precisa prestar atenção na saúde bucal do neném, que tem alguma coisa errada ali, ou nasceu, mesmo que não tenha feito esse pré-natal odontológico, nasceu, tem que levar. A gente sempre recomenda, lógico, o pré-natal. Quando isso não acontece, ir ao dentista tão logo nasce o primeiro dente de leite, né? Isso varia muito também, né? Os primeiros dentes, eles podem surgir por volta dos 4 meses de idade ou até 1 ano e meio de idade. Então, a gente tem um intervalo bem grande para nascer o primeiro dente de leite. Então, quando nascer o primeiro dente de leite do seu filho, está na hora de visitar o dentista para a gente receber orientações sobre como cuidar desse dentinho. Tem dente, os pais já precisam iniciar a escovação. Então, leite materno não causa cárie. Então, às vezes a mãe está amamentando nessa fase, com o dente na boca da criança, né? Está com 6 meses, 7 meses, 8 meses, e a mãe amamenta e ela até fica preocupada, né? Será que eu preciso parar de amamentar? Será que o meu leite vai causar cárie no meu filho? Leite materno, ele não causa cárie. Leite materno é até motivo de proteção, ele tem anticorpos, ele tem cálcio, fosfato, que podem até proteger o nosso dente, mas a mãe precisa já iniciar a escovação, porque geralmente nessa fase também a criança já começa a comer, a gente precisa estabelecer esses bons hábitos de escovação e de rotina na vida da criança. Então, nasceu o primeiro dente, primeira visita ao dentista e iniciar a escovação. E também entra numa pergunta da Luísa aqui, que quais são os sintomas do nascimento da dentição? Que você comentou muitos pais ficam aflitos, né, quando começa a nascer dente, que a criança dorme mal. Então, alguns sinais clássicos, né?
o sono agitado, então a criança ela tem despertares mais à noite. A criança que mama no peito, ela começa a querer mamar mais, né? Então às vezes a mãe fala que mama mais até à noite. Salivação, então a criança começa a salivar mais. Coceira na gengiva, que ela faz que a criança coloca tudo na boca, coloca a mão na boca, coloca objetos na boca para coçar. Às vezes a criança também ela tem uma falta de apetite, a criança já estava super na introdução alimentar indo bem, a criança começa a recusar alguns alimentos, ela pode ter um estado febril, então 37, 37,5 de febre, os pais acabam relatando, embora febres acima de 38 não estejam relacionadas com o dente, né? Tem vários estudos que falam que o dente não daria febre acima de 38, então nessa fase é sempre bom também conversar com o pediatra. E um cocô um pouquinho mais mole, porque ajuda dessa infecção cruzada, a criança começa a colocar muito objeto na boca e ela pode ter também uma infecção nessa fase e aí acabar tendo um cocô um pouco mais mole. Mas esses seriam os sintomas mais clássicos: irritação, coceira, gengiva inchada, hipersalivação, sono agitado, falta de apetite. E às vezes tem crianças que têm tudo, tem crianças que passam por essa fase mais tranquilas, então a gente precisa sempre ir acompanhando juntos na clínica, por WhatsApp, para estar sempre orientando os pais. Dando uma assistência, né, que eles precisam, que os pais devem ficar Principalmente primeiro desesperados na filho, hora. assim, né? Não tenho filho ainda, mas eu imagino. Se eu já sou preocupada por natureza, imagina quando tiver um filho. E a criança Mas chora, assim, fica irritada. você não Então sabe, né? Você fala, o que está acontecendo? Daí é começa com esses primeiros sinais. E assim, como que faz para aliviar esses primeiros sinais? Quando começa a nascer o dentinho, eu lembro que eu tenho uma sobrinha e ela tem apenas um mês, mas já tá aquela preocupação, a minha cunhada falando, mas e aí, nossa, o que eu vou fazer quando começar a nascer o dente? Porque ela tem sobrinho que já teve febre, igual você estava falando, que é os. Então, assim, e também da criança reclamar muito na hora que vai mamar, de ela chorar. Então, como que faz para aliviar esses sintomas? Claro que, né, coitados, dá dó do nenenzinho, mas faz a gente parte. vai tentando, né? Mordedores, eles ajudam muito a coçar a gengiva, né? Então, existem vários mordedores no mercado, tem até aqueles que têm um líquido dentro para a gente colocar na geladeira, porque tudo que for gelado nessa fase ajuda a aliviar essa gengiva, essa região que está super edemaciada, então tudo que for geladinho ajuda. Pode ser mordedores, e aí a gente pode ter vários tipos de mordedores para ver aquele que a criança se adapta e gosta mais. Fruta, essa criança já está na fase da introdução alimentar e ela pode, antes de ofertar uma fruta para a criança, ela vai comer uma maçã, uma pera, deixar a fruta um pouco na geladeira para poder dar para a criança coisas mais geladas. Se a criança também já está na fase da introdução alimentar, fazer picolé de fruta caseira. Então, você pode comprar essas forminhas que vendem em lojas, e aí fazer o picolé de fruta caseira, ou pegar um copinho plástico, colocar um palito, isso ajuda também a criança a coçar a gengiva e é gelado. Ou se a criança não está na introdução alimentar ainda, né, nascendo o dente ali com 4 meses, pode fazer, a gente chama de peitolé, que é o sacolé, né, o picolé de leite materno, que a mãe faz a ordenha, também coloca nessas forminhas e deixa no freezer. Então, isso também pode ofertar para a criança. Alimentos fibrosos, então cenoura, maçã. Então, depende se a criança já está na introdução ou não alimentar. Então, isso são alimentos que ajudam bastante. E a própria dedeira. Então, às vezes a gente tem a dedeira no enxoval e a dedeira ela não serve para escovar dente. As cerdas da dedeira elas são muito macias, mas elas servem para coçar a gengiva do bebê. Então, os pais podem colocar a dedeira e massagear ali antes de dormir, na hora que vai trocar fralda, massagear a gengiva da criança nessa fase que está mais irritada. E lógico, aquilo que colo, carinho, mamar, calma, paciência, eu falo que é o mantra da maternidade, né? Que é o vai passar. Porque na hora que a gente está vivendo tudo isso é muito intenso, né? Mas passa. E aí a gente precisa sempre respirar, e é aquela fase que a criança vai querer mais colo, vai querer estar mais juntinho, vai querer. Então os pais eles precisam entender essa demanda um pouquinho maior da criança também. Nada como o amor, né? O amor de Nada mãe é. ajuda Então é muito aquela hora nessas que a gente horas. precisa acalmar também, pegar colo,
vai demandar um pouquinho mais, né? Talvez da família, dos pais, do cuidador, de quem está com a criança naquele momento. E lembrando que varia muito, né? O meu filho, por exemplo, ele babava muito e ponto. Essa foi o incômodo que ele tinha, mas ele babava muito. Quando eu falo Entendi. babar, é assim, 6 babadores por dia, roupa molhada. Então, essa era. Mas ele não tinha uma irritação tão grande. Já tem crianças que dormem mal à noite. Então, isso varia muito, né? Para primeiro, segundo filho. E a preocupação dos pais também. É, Depois, acho que depois do por primeiro isso que é filho já bom tá também quando treinado. você já tem um odontopediatra, né? Então, Sim. assim, os pacientes que vão na clínica, todos têm, né, o telefone da clínica e o meu particular. Então, quando você já tem para quem socorrer, por isso que eu gosto também do pré-natal, porque na sua dúvida você já sabe para quem você vai ligar, você já sabe para quem você vai pedir Vai socorro. procurar no Google. Então, você sabe, meu Deus, e agora? Você já sabe, vou ligar, vou mandar mensagem. Então, isso acalma também, né? Quando você. Ah, então tá bom, isso é normal. Porque a gente nunca Sim. sabe se será que é normal? Será que. Então, quando os pais já têm um odontopediatra, qualquer desconforto você manda uma mensagem, você acalma seu coração. Isso também ajuda a acalmar a É criança. alguém de confiança, né? E que já conhece É. você. Porque se a gente procura no Google, a gente acha tanta coisa. Até mesmo pra E no gente. Nossa. consultório, né? Até é legal falar também, a gente tem o laser de baixa potência. Então, o Legal. laser, ele é uma luz que não causa nenhum desconforto para a criança, não é nenhum tratamento invasivo, e ele ajuda a reparar, ajuda a melhorar essa região que está inflamada para nascer dente. Então, a gente, quando os pais relatam esse incômodo muito grande, a gente acaba indo os pacientes vão na clínica, a gente aplica o laser e aí ajuda em casa com toda essa questão de alimentação, de geladinho, o laser na clínica também. É um tratamento, né? Então, E ajuda muito legal muito, assim. isso. Sim. E você comentou sobre a dedeira como uma forma de aliviar esse nascimento de dentes. E a Paula perguntou qual é a ideal para o bebê? Escova ou a dedeira? Eu lembro que você comentou que a dedeira não Para é... dente, escova. Sim. Dente é escova, dedeira é massageador de gengiva. Então, nessa Sim. fase que não tem dente nascendo, os pais podem usar a dedeira para coçar a gengiva. Apontou o branquinho do dente, aquele branquinho, aí a dedeira continua com a gengiva e para dente a gente vai usar a escova de dente. E aí é sempre aquela dúvida, mas qual escova de dente a gente vai usar, né? Você chega na farmácia, você tem um monte de escova de dente, né? Um monte de Qual e a personagem. marca é sempre uma escolha dos pais. Algumas características são importantes, né? A escova ela precisa ter uma cabeça pequena, cerdas macias, um cabo que ele permite uma boa empunhadura dos pais, né? Então, que a gente consiga segurar bem firme a escova. E aí a gente tem inúmeras marcas no mercado. Na consulta eu até mostro algumas opções para os pais conhecerem. E aí vai muito do gosto particular de cada família. Eu sempre oriento, gostou, vai comprando algumas marcas que sejam para a idade da criança. O próprio fabricante ele coloca na embalagem de 0 a 2 anos, de 2 a 5. Então isso já serve para os pais terem uma noção na hora de comprar. E aí vai na farmácia, compra uma escova de 0 a 2 anos e aí a gente vai experimentando em casa, vendo como que vai ser a criança e os pais com aquela escova. Mas cabeça pequena, cerdas macias e um cabo que tenha uma boa empunhadura. Além da escova de dente, nasceu o primeiro dente, precisa usar pasta de dente. E aí a pasta de dente, ela precisa ter flúor. Isso é uma questão também que às vezes gera grandes dúvidas para os pais, mas a criança não sabe cuspir. E aí ele vai engolir pasta de dente, tem um problema se a criança engolir pasta de dente, meu filho não cospe. E a criança, ela aprende a cuspir água, por exemplo, lá depois dos 3 anos de idade. E pasta de dente, por ser gostosa, né, é docinha, muitas crianças demoram ainda para aprender a cuspir. Então, pasta de dente com flúor nunca é um problema. O problema é o excesso. Eu sempre falo na clínica que a pasta de dente, ela é remédio. Como qualquer remédio que a gente vai administrar para a criança, a gente vai dar sempre a dose recomendada para a idade, né? Quantos quilos a criança tem? 10. A gente vai dar 10 gotas da medicação. Ah, mas eu vou dar 15 gotas hoje, eu vou dar 20 para ver se sara mais rápido. Lógico que a gente está aumentando a dosagem da medicação, a gente corre risco de uma intoxicação. A pasta de dente é a mesma coisa. Crianças de 0 a 2 anos, a gente vai usar meio grãozinho de arroz. Então, é só esse branquinho que tem aqui, deixa eu ver aqui, é só esse branquinho que a gente vai colocar de pasta de dente na escova.
Então, é bem pouquinho que a gente vai usar de pasta, é meio grãozinho de arroz. As crianças de 2 a 5, de 2 a 5 anos, a gente vai usar 1 grão de arroz. Então, é esse pouquinho que a gente vai usar de pasta de dente na escova. E os maiorzinhos, aquelas crianças de mais de 5 anos, a gente vai usar 1 grão de ervilha. Então, é isso que os pais eles precisam sempre tomar cuidado, né, da quantidade de pasta de dente na escova. Pegou a pasta de dente, os pais que colocam a pasta de dente na escova, depois de usar, fechar, guardar no armário, numa prateleira onde a criança não tem acesso, onde ela não pega a pasta depois e coma a pasta de dente. Então, esses são cuidados que a gente garante o flúor na boca, ajuda na prevenção da doença cárie, a criança tem o benefício do remédio, sem riscos de intoxicação. Então, até uma dica que eu dou na clínica, na hora da gente colocar a pasta de dente na escova, né? A gente está muito acostumado com essa quantidade de pasta, né? Que é aquela propaganda, né? Que a gente faz ondas de pasta. Então, na hora que a gente vai colocar a pasta de dente na escova, em vez da gente virar o tubo, e geralmente vai sair muita pasta, a gente deixar a pasta de dente de pé e aqui a gente vai tirar aquele pouquinho. Então, isso a gente consegue controlar mais a quantidade de pasta que a gente vai colocar. Quando a gente vira o tubo, é muito mais fácil sair bastante pasta. Então, a gente deixa o tubo de pé, aqui a gente tira um pouquinho, é 1 grãozinho de arroz, é só aquele pontinho, eu vou tirar aquele meio grãozinho de arroz. Então, assim, a gente consegue ter um controle melhor da pasta. Então, pasta com flúor, escova, né, para os bebezinhos, até 2 anos, meio grão de arroz, de 2 a 5, 1 grão de arroz, e para os maiores de 5, 1 grão de ervilha de pasta. E sempre estimular a cuspir. Então, conforme seu filho vai crescendo, escove seus dentes na frente dele, cospe a pasta, fala, olha, a mamãe cospe a espuminha, o papai cospe a espuminha, cospe você também. Então, incentivar a criança para ela imitar os pais, né? Porque tudo na vida é isso, né? E a escovação também. A criança, ela segue o exemplo. Se os pais escovam, a criança escova. Se os pais comem saudável, a criança come saudável. Né? Então, a rotina da casa determina a rotina da criança. Ela vai pegando esse hábito, né? Tanto um hábito bom, quanto às vezes um hábito que Tantos não hábitos bons. Sim. Então, é legal ter esse contato e até... É uma pergunta aqui da Marcela, que é como criar uma rotina de escovação para criança, e é basicamente o que você comentou, né? De ter essa presença dos pais para mostrar, então, né, eu escovo o dente assim, daí você falou assim, a mamãe também gosta de espuminha, então é legal ter esse contato, né? É como se estivesse ensinando qualquer outra coisa também. Né? A criança precisa ver que os pais também escovam, né? Então, sempre quando for iniciar a escovação, escove sempre o seu dente na frente do seu filho. Para as crianças que já são maiores, leva ele na farmácia para a criança escolher o seu kit de escovação. Então, a pasta de dente com flúor, qual que eu vou comprar? No início, é os pais que acabam comprando por escolha deles, né? E depois, leva a criança na farmácia, deixa ela comprar o personagem que ela gosta, porque o dente vai ficar poderoso igual o super-herói, igual as princesas. Então, tudo isso aproxima a criança da escovação. Deixa ela comprar a escova rosa, a verde, a do personagem que ela gosta. E leve no dentista, né? Porque eu tenho um filho, eu sei como funciona, né? Cada um é a sua autoridade dentro da sua área. Então, o dentista é a autoridade relacionada a dente, né? Então, você vai levar o seu filho na fono, é a fono que vai estar... O seu filho vai respeitar muito mais o que a fono fala do que o pai e a mãe fala. Os filhos respeitam, né? A professora disse que é assim, né? Quem não ouviu isso na pandemia com a criança em casa, né? Mas a professora disse que é assim que tem que fazer. Então, por mais que às vezes a gente, pai, quer ajudar a criança para fazer alguma atividade da escola, o que a professora disse é lei, né? A criança, meu filho fala isso às vezes para mim, né? E dente é a mesma coisa. Quando os pais levam a criança no dentista, é o dentista que falou daquele jeito, é o dentista que falou. Então, a criança, ela entende isso também de outra maneira, né? Então, eu sempre dou 2 dicas importantes na hora de iniciar a escovação, que é a cabeça da criança apoiada e afastar o lábio.
Então eu mostro na clínica algumas posições que a gente pode fazer, sempre mostrando, deita a criança, afasta o lábio para a gente conseguir ver o dente. Então cante histórias, né? É muito legal que às vezes a família cria uma musiquinha para esse ritual, né? E aí a criança cresce com essa musiquinha. Então você vai criando vínculo. Então fazer da escovação, você tá ali, cria uma historinha, cria uma musiquinha. Então além de você escovar, você cria um momento de vínculo, de família, né? Isso também é muito bom que a criança. Eu tenho algumas musiquinhas que eu contava para o meu filho quando ele era pequeno, hoje ele tem 8 anos, que quando eu canto ele lembra do momento. Então isso também é gostoso. É legal porque é um momento tão gostoso quanto, às vezes, almoçar junto, né? Passear. É, Acaba virando uma rotina boa, tanto para os pais, né? Terem um contato muito mais próximo dos filhos, também pelas crianças ter um exemplo de escovar o dente, porque eu acho que isso faz muita falta. Falando por experiência própria, nossa, sempre tive uma dificuldade com dentista, porque é trauma, traumas de é, dentista, igual você falou. Então, eu acho que é muito legal isso, de ter esse acompanhamento, de ter esse incentivo da escovação desde pequeno. Faz falta mesmo, viu? isso é Eu importante. acho E que fazer isso às vezes deve rotina, né? conhecer. Então, todo dia você faz sempre tudo igual. A criança, ela gosta disso, Sim, isso traz conforto para a criança, né? Então, ela acorda, ela vai brincar, ela come, ela escova dente, ela brinca, ela toma banho, ela almoça, ela escova dente, ela dorme, ela mama. Então, a criança espera por isso, né? Ela sabe, isso acalma a criança, porque traz vira uma confiança. rotina, né? Então, quando os pais colocam a escovação na rotina, naturalmente a criança vai se acostumando. E aí a gente Sim, tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, que escovar dente é normal. E que se os sim, pais sem muito atrasam a sofrimento. escovação, a criança te cobra. Então você fala, você não vai escovar meu dente? Que Então a fofo. criança fala, acabou o fio dental. Então tem pais da clínica que falam, né? Nossa, um dia eu deitei, eu demorei mais para escovar dente. Ele falou, você não vai escovar meu dente para dormir, não? A Então, criança que olha cobra os pais. que Legal isso, ter delícia essa você viver disciplina. isso, Sim, né? E é sim. possível, né? Isso é tudo criado desde de pequenininho. E você comentou do fio dental e temos uma pergunta aqui do Raul sobre o uso do fio dental também é recomendado para crianças. E isso era uma dúvida que eu também tinha, porque para mim, é só depois de adulto que a gente usa. E se a gente. Esse também é mais um hábito, né? Nós adultos Sim, temos hábitos de usar fio dental se a gente usou fio dental na infância, ou você adulto se esforçou para criar esse hábito agora, ou você só usa depois que come carne, churrasco, alguma coisa que te incomoda ali aquele quando dá alimento. problema. Então, em crianças, a gente já usa o fio dental. Quando que a gente deve iniciar o uso do fio dental, né? Quando a criança tem dois dentes juntinho, quando ela tem contato entre dois dentes. E aí é importante os pais já iniciarem a apresentação do fio dental para a criança, mostrar para a criança. E como a gente faz isso? Começa passando em você. Mostra para a criança que o papai também usa fio dental, e aí vamos passar o fio dental em você também. E aí começa entre dois dentinhos em contato, foi isso, pronto, a criança né, tá entrando no ritmo. No outro dia você passa de novo nesses dentes, e aos pouquinhos você vai acostumando a criança com esse novo amigo, né, com esse novo ritual de escovação. Então é tudo um processo que a gente faz. Começa primeiro passando no pai, a mãe passa, né? Os pais passam, a mãe passa, o pai passa. Depois começa a apresentar o fio dental, deixa a criança segurar, passa ali no dentinho. No outro dia passa de novo nesse dentinho e vai acostumando a criança com esse processo. E aí, conforme, né, a criança vai ganhando mais dentes, ela vai ganhando confiança. Uma coisa que eu sempre falo na clínica, né? Não é só a criança que está aprendendo a ter seu dente escovado, é os pais que estão aprendendo a escovar e passar fio dental num dente que não é o seu. Então, né, você falou que você tem sobrinha, pega uma escova de dente e tenta escovar o dente da sua sobrinha. Não tem como você não ficar perdida, como você. Ai, meu Deus, mas e agora? É diferente, porque você só escovou seu Sim. dente até hoje, né? Então, quando a Dá um gente vai medo, né? iniciar Você olha tão você tem pequenininho e medo você de fala, machucar e o fio dental, e se ele sim, encostar na gengiva, e se sangrar, é normal tudo isso. sim. Então, calma, vai aos pouquinhos. Se a gente acostuma a isso, a criança é diferente de quando você tem que tratar uma criança que está doente, uma criança que está com dor.
né? Então, acostuma seu filho com isso. Leva no dentista, né? A gente mostra. Existe fio dental que eu chamo de varinha de pescar, que ele vem no cabinho. Existe o fio dental tradicional. Então, a gente consegue mostrar para os pais as diferenças, qual que a família se adapta melhor. Passa o fio dental com seu filho com a cabeça deitado. Você vai trocar ali a fralda, aproveita esse momento. Mas Acaba virando crianças um usam o fio hábito dental agradável, quando né? tem já 2 dentinhos em contato. E é um hábito saudável e também acaba se tornando agradável para a criança, né? Porque não relaciona com o momento ruim da rotina dela, né? Porque tanto o fio dental quanto a escovação, eles vão prevenir a cárie. E você comentou de cárie, tem uma pergunta aqui da Verônica. Como escapar do surgimento de cárie nos dentes da criança? E eu acho que esse é um assunto muito legal porque a gente relaciona muito com doce, mas não é só doce, né? A cárie, ela é uma doença que ela depende de hábitos. E aí é hábito de escovação e hábito de dieta. Por isso que o papel da família é muito importante também. A criança aprende o hábito do ambiente onde ela está inserido. Então, escovação e alimentação depende do que o cuidador oferece para a criança. Então, para a gente prevenir a cárie, essas duas coisas elas precisam estar juntas, né? O que a criança come e como que a criança realiza essa escovação, quantas vezes ao dia e o que a criança come, principalmente o açúcar, que é a sacarose, né? O açúcar desses alimentos industrializados, bala, chocolate, chiclete, bolo, brigadeiro, pirulito, Nutella. Então, todos esses alimentos é que vão ser responsáveis, eu falo que é o combustível da doença cárie. Então, o que é recomendado também pela Organização Mundial da Saúde é 0 açúcar até 2 anos de idade. E a gente pensando em dente, até 2 anos de idade, geralmente é uma fase muito difícil para escovar dente. Então, é uma fase que vai ter choro, que a criança não vai querer, é uma fase que os pais vão ter a maior dificuldade vai ser durante esse período, porque geralmente a escovação vai vir acompanhada com choro. Então, se a criança já é difícil escovar e se essa criança tem um consumo de açúcar ao longo do dia, olha o risco que essa criança tem de ter cárie, né? Então, o 0 açúcar até 2 anos, ele vai ajudar muito em que a criança cresça saudável, né? Cresça sorrindo, feliz. Então, essa é uma das carro-chefe, assim, para a gente garantir um sorriso saudável e, lógico, colocar a escovação nessas 2, 3 vezes ao dia. Porque a escovação, né, quantas vezes ao dia eu preciso escovar? Isso também é uma grande pergunta. Sim. A gente geralmente fala após as principais refeições, então pelo menos 2 vezes ao dia, né? Depois sempre a escovação noturna, essa deve ser sempre a melhor escovação. Eu gosto de começar aí com 2 escovações, fazendo os pais tentarem colocar na rotina da criança as 3 principais escovações para a gente criar uma rotina já saudável desde pequeno. Mas tudo depende também do quanto a criança consome ao longo do dia, se a criança já consome açúcar ou não. Porque o açúcar não é simplesmente eu comer uma caixa de chocolate agora, não é simplesmente eu abrir uma barra de chocolate e comer de uma vez só, ou esse açúcar ele é fracionado quantas vezes ao longo do dia na dieta da criança? A criança acorda, toma mamadeira, mas o que vai na mamadeira? É leite? É achocolatado? É algum engrossante? E depois ela come bolacha, ela come fruta, ela toma quantas mamadeiras por dia? Ela já consome algum tipo de alimento industrializado, balas, Danone? Então, o que essa criança come? Então, isso é tão importante quanto só escovar o dente, né? Então, nas consultas a gente conversa muito sobre alimentação e isso depende do que a família come. Sim. Então, essa para evitar cárie é alimentação e escovação. Sim. E é muito importante também ter isso na família, na rotina de casa, né? Você comentou não só da escovação, mas também da alimentação, para você ver como tem tanta coisa que a gente relaciona a cárie com um doce, mas não só isso, né? Tem a alimentação dos pais, como que é em casa, como que é a rotina de escovação. Então, acho que a prevenção é a melhor forma de poder cuidar e evitar, né, o surgimento da cárie, com certeza. E você comentou das escovações das crianças, né, de 2 a 3 vezes por dia, mais ou menos, depois da refeição, mas e do bebê?
como que funciona a escovação, quando tá nascendo aquele dentinho lá, né? Como que funciona a escovação para um bebê que não tem ainda, né, todos os dentes de leite, tá naquele caminho ali aquele início de adaptação ali dos pais com o nascimento da dentição? Para bebê, a gente vai trabalhar tendo o dentinho na boca, a gente vai trabalhar dessa mesma maneira. A gente vai colocar essa escovação Sim. sempre à noite. Então, a principal escovação sempre a escovação noturna, com a escova e com a pasta. E a gente vai começar a colocar essa escovação depois do almoço, depois do café da manhã, né? Que geralmente os dentes nascem numa fase que a criança está no início dessa introdução alimentar. Porque esse bebê, ele vai crescendo com esse hábito de escovação. Então, quando ele tiver lá 2 anos de idade, ele já está acostumado com essa rotina, ele já está acostumado que antes de dormir ele escova dente, que ele sai do banho, ele escova o dente, que ele almoça, que ele precisa escovar o dente. Então, a escovação, ela vai começar nesse bebê nascendo o dente. A grande diferença é escovar um dente ou escovar 20. É logicamente que Mas quando a é um, a rotina é a escovação vai mesma. ser rápida. E depois com 20, nascendo molar, a gente vai demorar um pouquinho mais nessa escovação. Mas aí a criança já tem mais dente, numa fase que a escovação já está mais tranquila, a criança já está acostumada mais com a escovação. Então eu diria que para bebê ou para criança, a gente vai fazer essas 2 vezes ao dia, pelo menos, de 2 a 3, estabelecendo com o bebê aí essas 2 vezes para a gente aumentando conforme a criança vai tendo mais dente também. E tem alguma forma certa de escovar o dente da criança ou do neném? Assim, você consegue mostrar pra gente com a escovinha? Se tem algum... Como que os Eu pais tenho. iniciam a escovação? As 2 principais dicas que eu dou é sempre a cabeça da criança apoiada. Então, deita a criança no trocador, principalmente nesse início. Eu gosto muito de iniciar a escovação com a criança deitada no trocador, que já vai ser a hora que os pais vão trocar a fralda, a criança saiu do banho para dormir, então você já vai fazer a higiene de limpar narizinho, limpar a orelhinha, então já é hora de limpar o bumbumzinho, colocar a roupinha, a criança já está deitada. Isso vai facilitar muito do que quando a criança tiver maiorzinha também, deitadinha. E aí a gente vai pegar a escova, colocando aquele, no caso de um bebê, né, meio grãozinho de arroz, deixando sempre o tubo de pé, e aqui a gente vai tirar aquela quantidade de pasta. E aí de movimentos a gente pode fazer ou movimentos circulares, ou movimento, né, o trenzinho, que é aquele movimento para frente e para trás, ou aquele movimento da gengiva para a ponta do dente. Qual que é o melhor movimento? Aquele que os pais têm mais facilidade para realizar. Então, você pode fazer ou a bolinha, ou aquele movimento de trenzinho, ou gengiva para a ponta do dente com os dentes de baixo. E sempre afastar o lábio para a gente ver o dente que está escovando. Porque é muito comum a gente colocar a escova na boca da criança e a criança fecha a boca. Ou depois os maiorzinhos começam a morder as cerdas. A criança vai mordendo, e aí a gente faz aquela escovação às cegas, né? Você não vê nada, você colocou a escova na boca da criança, a criança está mordendo, e a gente acha que limpou tudo. Então, os pais, eles afastarem o lábio para conseguir escovar e ver bem o dente que está escovando. Então, nisso, deitadinho, trocador, canta uma musiquinha, ou põe alguma musiquinha para a criança ouvir. Eu gosto mais do que no banho. Às vezes os pais aproveitam a hora do banho para escovar o dente. Eu, como mãe, né, eu nunca tive muito sucesso na escovação na hora do banho, porque banho a criança quer relaxar. No banho a criança quer brincar com a água, quer brincar com os brinquedinhos, e aí ela tá naquele super diversão lá dela, brincando com a água, e aí você vai escovar o dente dela, ela já vai ficar irritada porque você tá atrapalhando o bem bom dela ali. Então, geralmente a criança pode até funcionar quando ela tem 1, 2 dentinhos na boca, e depois ela começa a reclamar. E no banho ela não tem a cabecinha apoiada. Então ela tá brincando às vezes na banheira, no furunho, né, onde os pais dão banho na criança, e aí ela vai abaixar a cabeça, ela vai indo com a cabeça para trás, e a gente já tem essa dificuldade de ver bem o dente que a gente está escovando. Então os pais podem deixar até a criança brincar de escovar ela mesma o dente dela no banho,
e depois, da hora que ela sai, os pais fazem a escovação na hora de secar, de botar o pijama, de trocar roupa. Então, aí banho, eu sempre acho um momento meio difícil para a gente ter uma boa escovação. Sim. E é legal porque, igual a gente está comentando a live inteira, de que tornar um momento agradável para a criança. Então, se é um momento de estresse, ela vai relacionar com uma coisa ruim. Então, eu acho que essa dica é muito boa, não sabia. Vou repassar para minha criança. E aí, vou lógico, isso no dia a dia. As famílias, ela vai vendo o que funciona, né? Então, Sim. a gente vai ajustando para a realidade. Mas em casa, aqui, sempre banho foi o momento de relaxar, né? Aguinha quentinha, a criança vai relaxar. Então, aí você vai com uma escova, geralmente a criança já não gosta, já chora. E aí a gente já tem um banho estressante, uma criança que sai chorando do banho, que era para relaxar. E a gente já tem aquela confusão ali. E até nós adultos, né? Até a gente adora tomar um banho para relaxar, né? Então, para assim, relaxar, aquela água quentinha caindo no corpo, né? Depois do dia Uma de trabalho, você banheira. vai... Nossa, daí assim, imagina a criança, né? Que passar por um momento de estresse, assim, então nada melhor como uma odontopediatra para E uma auxiliar nessa coisa rotina. legal a gente falar é que escovar dente não traumatiza. Né? Então, isso acho que é o outro mantra que os pais têm que carregar, né? Então, às vezes, você vai iniciar a escovação, vai ter choro. Você já inicia esse processo pensando, tudo bem, ele vai chorar, ela vai chorar, mas isso não traumatiza. A criança chora como ela não sabe falar, então o choro é a forma dela de expressar que ela não queria estar ali, que ela queria estar brincando, que olha minha boca, eu estou na fase oral, o que é isso? Eu não conheço essa escova, eu não gostei do gosto dessa pasta, nossa, que pasta gostosa. A criança, ela vai chorar para manifestar alguma sensação que ela está sentindo. E ela é imatura, ela não entende ainda por que ela está escovando o dente. É diferente quando a criança vai crescendo, né? Hoje meu filho tem 8. Então, hoje é muito mais fácil sentar e conversar com ele. Olha, você precisa escovar o dente, olha isso, por causa disso, isso aqui é cárie, é isso que acontece, né? Ele pode me falar que ele não gostou daquela escova, que ele não gostou daquela pasta. Então, o diálogo, né, a maturidade vai facilitando o processo, porque a criança... é por isso que eu escovo. Então é assim que o meu sorriso fica. Mas no início, até 2 anos, que a gente falou que é a fase mais difícil de escovar dente, a criança ela não tem maturidade. Então, o que ela vai fazer? Se deixar a criança não corta a unha, não corta o cabelo, não põe roupa, não sai do banho, não entra no banho, no carro, né? Não coloca o cinto, não senta no cadeirão. A criança vai chorar com todas essas rotinas do dia a dia porque ela não está acostumada. E não traumatiza porque não dói. Então, quando nós adultos temos algum trauma, ou com escovação, ou com dentista, porque geralmente você teve alguma dor, alguma situação ruim naquele ambiente. Né? A gente não cresce traumatizado de cortar unha. E se a gente for perguntar para os nossos pais, a gente também chorou para cortar unha. A gente não cresce traumatizado de entrar no carro e colocar o cinto. Né? Igual o bebê, que às vezes não quer ficar sentado no carro e chora porque quer sair do cadeirão. E a gente não deixa a criança fora, porque a gente sabe o risco se bate o carro, né? De tudo que pode acontecer. E escovar dente também. A criança vai chorar, mas eu, adulto, eu, mãe, eu, pai, sei que se meu filho não escovar dente, ele vai ter cárie. A criança não sabe. O bebezinho não sabe que ele vai ter cárie. E lá na frente, essa criança vai ter 2 anos, com os dentes cariados e com dor. Ela vai falar, poxa, mãe, por que você não cuidou quando eu era bebê? Sim. Porque ela não tem mais... Sim, né? Então, hoje, meu filho com 8, se ele tivesse cárie, se ele tivesse dente feio, ele ia chegar, poxa, por que você não cuidou quando eu tinha 1 ano, hein? Porque você chorava. Poxa, mas tudo bem, eu preferia do que eu estar assim, agora com o meu dente todo cariado, quebrado. Então, isso é muito importante, os pais, a gente faz aquilo que a criança ainda não tem maturidade para decidir. Não tem um discernimento ainda de entender que aquilo é importante, né? Que aquilo é pra importante. dela, Então, né? somos nós que vamos criar esse ambiente favorável, que vamos ensinar, como tudo, né? E vamos para a última pergunta, que eu sei que estou te alugando aqui muito tempo já. Tem muita... Se deixar, a gente fica aí, né?
A gente fica falando sobre tudo. Tricotando aqui. A Lilian perguntou se é verdade que o antibiótico estraga os dentes. Esse é um dos grandes mitos. Eu cresci com Esse é um dos grandes mitos, né? A gente ouve muito ainda na clínica. Ele tá com cárie, ele tem o dente podre porque ele tomou muito antibiótico na infância, desde que nasceu ele teve. E aí os pais às vezes relatam alguma situação que a criança teve. O antibiótico, a medicação não causa cárie, né? O antibiótico, o remédio, ele não causa cárie. Mas o que a gente tem quando a criança toma antibiótico? O antibiótico é uma medicação, um xarope que tem açúcar. Então, assim, o açúcar do antibiótico é que vai causar a cárie. E a gente tem algumas situações. Se a criança está tomando antibiótico, ela já está com alguma infecção, ela já está incomodada, ela já está chorosa, ela já está difícil para comer, difícil para tudo, né? Porque a criança está doente. Então, é aquela fase que muitas vezes os pais evitam fazer qualquer coisa para a criança não ficar mais estressada ainda. Então, a gente junta uma medicação com muito açúcar, que a criança vai tomar aí de 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, né? Essa medicação. Numa fase que muitas vezes os pais acabam negligenciando a escovação, porque a criança chora quando escova o dente, porque a criança chora na hora do banho, a criança chora porque ela está doente. Muitas vezes essa medicação ela cai num horário perto de dormir, que a gente já não escova depois. E muitas vezes a gente troca, né? Se você tomar a medicação, você come um chocolate depois. Se você toma isso aqui, a mamãe te dá um Nescau, né? Então a gente tem essa situação que pode favorecer sim a doença cárie, mas não é porque a criança tomou o antibiótico. Então isso é muito interessante a gente entender. A medicação não causa. O açúcar que está nesse antibiótico é que pode sim causar cárie. Então quando a criança ela está tomando qualquer tipo de medicação, as medicações infantis elas contêm açúcar, então a gente precisa mesmo assim cuidar da escovação, manter essa escovação, mesmo que a criança esteja incomodada, conversar com o odontopediatra, o que a gente pode fazer, usar uma pasta de dente com flúor, para a gente evitar com que depois da medicação a criança tenha alguma lesão de cárie, alguma mancha branca, porque às vezes a criança fica em ciclos, né? Às vezes eu tenho pacientes no consultório que estão no 3º ciclo de antibiótico, porque teve otite, depois teve infecção urinária, depois... Então a criança fica aquele mês todo doentinha, né? Então, a gente precisa, mesmo assim, reforçar a escovação, pasta de dente com flúor, sempre antes de dormir, mesmo que ela esteja incomodada, a gente precisa manter essa escovação. Sim. Falei que era a última pergunta, mas surgiu uma dúvida minha. Mas por que a pasta com flúor? A pasta sem flúor? Porque eu lembro que, assim, pequenininha, às vezes ia em dentista, não odontopediatra, porque não tinha na minha cidade, mas dentista mesmo, né, de adulto, e ele falava, não, pode ser sem flúor, não tem problema. E aí você reforçou muito com o flúor, e assim, vergonha de falar isso para uma odontopediatra, mas eu já comi pasta de dente, eu nem sei se era com flúor ou sem flúor, então assim, por que o com flúor? Não, o flúor, não pode usar o sem flúor, faz mal? O flúor previne a cárie. A pasta de dente sem flúor, ela é um sabãozinho que a gente está limpando o dente, então ela não tem essa prevenção anti-cárie. Então, a gente recomenda a pasta de dente com flúor desde que nasce o primeiro dente de leite, e aí a gente usar aquela concentração certa para a idade da criança, de 0 a 2 anos, meio grão de arroz, de 2 a 5, 1 grão de arroz, e acima de 5, 1 grão de ervilha. Então, o problema do flúor é isso, é quando a gente come a pasta de dente. Por isso que os pais precisam colocar nessa quantidade e não deixar o tubo de pasta de dente perto da criança. Porque às vezes a criança está comendo pasta de dente e ela não está nem na escovação. A criança foi para o banheiro e está lá comendo a pasta de dente. Então esse é o problema do flúor. E o flúor, e aí a gente pode ter uma intoxicação. Então, o flúor, ele protege o nosso dente contra o ácido, porque o que é a doença cárie, né? Na nossa boca, ela é cheia de inúmeras bactérias. Todo mundo tem a sua microbiota natural. Então, a criança nasce, a boca já é colonizada por bactérias. E as bactérias, elas também são importantes para a nossa boca, mas elas precisam viver em equilíbrio dentro da minha boca, dentro da sua, dentro da boca da criança.
E o açúcar, ele promove esse desequilíbrio entre as bactérias, porque a gente tem um aumento do número de bactérias que gostam de viver em ambientes que têm essa sacarose. E as bactérias, elas comem esse açúcar e elas liberam um ácido em cima do nosso dente. Para as crianças eu até falo que é um xixi. Esse ácido, ele diminui o pH, né, cai o pH da nossa boca, fica um pH ácido e favorece esse esfarelamento, né, essa desmineralização do dente. Então, o flúor, ele atua nesse processo de desmineralização. E aí ele faz com que a cárie, o nosso dente, ele esteja mais protegido contra a ação das bactérias. Então, já que a gente está numa fase que a criança está difícil de escovar, ela está tomando uma medicação que tem açúcar, eu preciso ter flúor na boca para o flúor ajudar os pais a evitar com que essas bactérias, o açúcar, acabam favorecendo essa desmineralização do dente. Então, nessa fase é ainda mais importante que a família esteja usando uma pasta de dente com flúor, a quantidade de acordo com a idade da criança no momento da medicação. Então, por isso que a gente reforça muito essa questão do flúor, o quanto ele é importante, o quanto ele previne a cárie, o quanto ele auxilia os pais nessa prevenção da doença. E aí a pasta sem flúor, até uma pergunta, né? É algo legal para a gente falar, mas e a pasta sem flúor? Eu nunca vou ter uma pasta com flúor? Poxa, eu comprei uma pasta, porque às vezes tem alguns pais, né? Nossa, mas e a pasta que eu tenho em casa com flúor? Eu vou jogar fora? Eu não uso. A pasta sem flúor eu gosto muito de usar em casa. Eu sempre tive pasta, as duas em casa, até o Miguel, que é o meu filho, tem mais ou menos uns 5 anos. A pasta sem flúor a gente vai usar na escovação que a criança faz dela. Porque geralmente ali com 1 ano, 2 anos, a criança começa a querer escovar o seu dente sozinha, né? E aí a gente pode deixar a criança pegar a escova e brincar de escovar o dente, que geralmente a escovação eles vão morder. A criança até faz um pouco do movimento e morde a escova. Nessa hora que a criança está escovando o dente dela, ela usa uma pasta de dente sem flúor, que essa hora ela vai comer, e a gente coloca essa quantidade pouquinha também, mas a criança está brincando. Aí na hora que os pais vão supervisionar, os pais vão dar o brilho no dente da criança, a gente usa a pasta de dente com flúor. Então tem a escovação. Na mesma escovação, a criança escova sozinha com a pasta sem flúor, agora a mamãe vai dar o brilho no seu dente. Aí a pasta com brilho é a pasta com flúor, a gente coloca e dá o brilho. Então em casa, a gente vai tendo as duas pastas até ali mais ou menos os 5 anos. A escovação da criança e a escovação dos pais. Então a pasta com flúor é sempre quando os pais escovam. E é importante os pais supervisionarem a escovação dos pequenos, realizar, estar presente na escovação das crianças até mais ou menos 8 anos de idade. Nossa, então, os pais eles precisam participar desse momento, né? Então, as crianças pequenas não tem jeito, né? A criança não tem coordenação motora. Então, os pais precisam realizar todas as escovações. A criança pode brincar, pode começar, mas a mamãe vai dar o brilho. E depois a criança ali com 6 anos, né, nessa fase escolar, de escrever, de letra, ela começa a ter mais destreza manual, começa a escrever letra cursiva, a gente pode supervisionar a escovação da noite, a criança escova sozinha, depois à noite a mamãe ajuda, a mamãe dá o brilho, ajuda no fio dental, porque a gente tem essa fase que é 6 anos, extremamente importante, iniciando a fase da troca da dentição, vindo o dente permanente para a boca. E aí, às vezes, chega nessa idade, os pais abandonam a escovação. Deixam a criança escovar sozinha, numa fase que a criança ainda não sabe escovar. Ela pega a escova, ela morde. Não totalmente, né? Tem que ter uma supervisão, né? Eu falo que é a fase do se livrar. Ali, a criança quer se livrar das atividades. Então, ela vai para o banheiro escovar. Ela vai para o banheiro escovar o dente, ela escova rápido. Acabei. Ela toma banho rápido, ela faz tudo rápido, porque ela se livrou daquela atividade. Então, com 6... eu escovei meu dente, mas ela só escovou o dente da frente. Rapidinho. Então, os pais têm que ainda ver, deixa eu ver como você está escovando. Não, olha o dente lá do fundo, olha. Então, os pais precisam mostrar, aí, consultas frequentes no dentista, a gente reforça a escovação dos dentes da frente, os dentes atrás, mostra os dentes nascendo. Então, aí dos 6 aos 8, a gente vai trabalhar essa independência da criança, para ela ter consciência
bom, agora já tenho 6 anos, eu já consigo escovar sozinha, mas será? Você sabe como que faz? Então, olha aqui, esse é o movimento. E a gente trabalha com isso para depois a criança sabe o que faz, sabe como faz, e aí ela segue escovando sozinha. Já crescer com esse hábito, né? Faz É, tanta falta para algumas pessoas. Então, assim, é muito porque legal. senão a criança, você dá uma liberdade para a criança fazer uma coisa que ela não sabe ainda como faz, né? Sim. Então, tudo a criança precisa ser treinada, né? Então, E é ter dos essa 6 aos 8, assistência. Sim. a gente vai treinar a criança a escovar o dente dela sozinha. E falamos demais até. Rendeu o assunto. Eu Eu amo acho que é falar de dente, de criança, de crescimento e desenvolvimento, e se deixar a gente vai ficando. muito assunto interessante, assim, que eu nem imaginava, igual eu comentei no começo da live, nem imaginava que o odontopediatra cuidava do pré-natal, né? Eu nem imaginava, não tinha noção disso. Então, assim, do mito do antibiótico, eu cresci com, o antibiótico que deixou seu dente torto, o antibiótico deixou seu dente amarelo, assim. E querendo ou não, até a pasta de sem flúor, né, que é uma coisa que a gente cresce com vários mitos sobre isso. Então é legal ter uma opinião, até mesmo adulta, eu gostei muito das respostas Que sobre bom! isso, porque apesar de não ser, eu não ter essa dúvida de se eu uso pasta sem flúor hoje em dia, é algo que eu cresci com isso. Então, obrigada, Juliana. Eu que agradeço, foi um prazer. Acredito que ajudou muitos pais, mas também a gente que é adulto na escovação, e também na hora de ter um filho, né? Porque aí pelo menos você já sabe que você tem que levar no odontopediatra, né? E até mesmo, Exato, a e se gente, puder, desde a barriga você ter esse cuidado. desde a barriga para a gente conversar sobre tudo, né? A gente Sim, conversa sobre a saúde da mãe e começa a conversar sobre a saúde e desenvolvimento da criança. com certeza. E você tem algum recado final para mandar para os pais e mães aí aflitos com os bebês e crianças, não só da Viva, mas quem for assistir o conteúdo sobre isso, de Acho que odontopediatria? a maternidade, a gente não precisa passar por nenhum problema difícil sozinho, né? Eu acho que a gente precisa dividir aquele momento com alguém. E quando a gente fala de saúde, de dente, de sorriso, de cuidado, nada melhor do que os pais dividirem essas angústias com um odontopediatra de confiança, né? Porque tudo fica mais leve quando a gente divide com alguém aquele momento. Então, tá difícil a escovação aí na sua casa, mas tudo bem. Você não precisa saber escovar o dente do seu filho, mas leve ele em alguém que você possa contar que vai te ajudar nesse momento, para deixar o momento na sua casa um pouquinho mais fácil. Então, eu acho que é a gente aprender a dividir o peso. Você não precisa carregar a sacola sozinha. Divide comigo, divide com algum odontopediatra para fazer com que essa caminhada seja mais fácil, seja mais leve, seja mais tranquila e que a gente passe por todas essas dificuldades do início, que vão ter inúmeras, com um pouco mais tranquila. Tudo bem, eu sei que é assim. Tem muitos pais que até falam, né? Depois que você falou que vai chorar, que não traumatiza, parece que eu tirei um peso das minhas costas, porque eu achava que eu estava causando um mal para o meu filho quando ele chora. Então, só de a gente tirar esse peso, a escovação flui melhor, porque os pais estão mais tranquilos, os pais estão mais relaxados para fazer aquilo. Então, acho que é isso, divida o problema com alguém, escolha um profissional para você dividir essa fase, que aí tem fácil, muitas vezes não vai ser, mas vai ser mais leve. E aí a Ter gente vai esse ser muito acolhimento, mais. né? Não só da criança, mas também dos pais, né? E assim, mande mensagem, né? Divida naquele momento que tá difícil, só de ouvir tá normal, é isso, continua. A gente já fica mais forte para continuar. E aí depois lá na frente é lindo quando você vê seu filho sorrir, você vê seu filho com todos os dentes na boca. Então isso sempre vale a pena. De não ter medo de dentista. De não ter medo de dentista, dos pais. Nossa, eu falei que vim aqui hoje, a criança chorou de alegria. E às vezes os pais precisam. Aconteceu alguma coisa, não foram na consulta, a criança ficou chorando em casa, que ela queria ter ido. Então, Senti falta de ir no dentista. Sim. a criança cobra. Quando que eu vou lá de novo? Quando que eu vou lá? Então, é Então muito é bom. isso. Obrigada, Juliana, Eu que por agradeço. todo o seu conhecimento compartilhado com a gente, por aceitar esse convite.
te aluguei um pouco até na sua agenda, mas obrigada pela oportunidade. Eu acho que é muito legal ter essas perguntas e respostas com vários mitos. Não conseguimos falar sobre todos, com certeza tem muito mais conteúdo por aí, mas não, enfim, quem não conhece a Juliana, ou quem já conhece, só acompanhar o Instagram dela, que ela posta vários conteúdos legais lá sobre esses mitos e respondendo não só o que ela respondeu aqui na live, mas também N outras perguntas que vocês quiserem, só acompanhar. E é isso. Você tem mais alguma coisa, Juliana? Não, obrigada, foi um prazer. Conte sempre comigo. Se tiver alguma dúvida também de alguma situação que a gente não comentou aqui, só entrar também ali no Instagram, me mandar um direct, uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer, eu respondo todo mundo, e vou ter o maior prazer em ajudar. Então é isso. Obrigada, Juliana, mais Obrigada. uma vez. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.